espírito e em verdade. Oramos em nome de Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém. Amém, Senhor Deus, amém. Obrigado, pastor Max. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar. No dia 7 de setembro eu pretendo estar participando das manifestações, tanto aqui em Niterói como em Copacabana. Não sei quantos irmãos poderão fazê-lo, mas como brasileiro e como gente comprometida com a palavra de Deus nesse tempo, eu entendo que é o momento da igreja se apresentar e se manifestar também. Não apenas orar pela pátria, mas também defendê-la quando se faz necessário. Antes que venham os dias maus, antes que não possamos mais fazer isso, antes que não tenha mais o que defender e por que lutar. Quero nessa manhã da ceia do Senhor, nessa manhã quando celebramos a ceia do Senhor, trazer uma palavra, uma meditação que começa agora pela manhã, mas continua logo à noite. Baseada no texto do apóstolo Paulo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Eu quero falar sobre o coração da cruz. O coração da cruz. Eu quero convidar a igreja para ler comigo o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Toda a igreja pode ler comigo o texto bíblico? A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Amém. Amém. A mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, para o homem natural, para aquele que ainda não conhece a Jesus, para aquele que não tem uma experiência de fé, para aquele que anda distante de Jesus, para aquele que está obscurecido pelo pecado, que tem a sua mente, a sua visão obscurecida pelo pecado. A mensagem da cruz é loucura. A fé em Jesus é loucura. A decisão do apóstolo Paulo de abandonar o seu status, de abandonar a sua situação, a sua posição, era loucura também. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Que mensagem extraordinária Paulo apóstolo nos traz, com a sua vida e com a sua teologia da cruz, a sua doutrina da cruz, apresentada nesse texto e em outros. O impacto da crucificação de Jesus, o impacto da crucificação do Senhor Jesus, o impacto da crucificação de Cristo, é que Jesus não só estava se dando, se entregando em sacrifício, mas havia no seu coração também sentimentos poderosos a respeito de nós, os seus discípulos, naquele tempo e até nos dias de hoje. E quando olhamos o cenário da cruz, quando olhamos para o Calvário, quando olhamos para tudo aquilo que estava ali, se apresenta no cenário descrito nos Evangelhos, a Bíblia nos apresenta ali detalhes da crucificação, detalhes que marcam o momento, os momentos ali vividos na crucificação de Jesus. Vejamos o cenário do Calvário. A Bíblia não apresenta os nomes, por exemplo, daqueles dois homens que estavam sendo crucificados com Jesus. No cânon bíblico tradicional, aquele que nós trazemos no cânon bíblico clássico que nós temos,
A Bíblia não apresenta os nomes dos ladrões crucificados com Jesus. Mas no Evangelho de Nicodemos, obra apócrifa, produzida no período pós-apostólico, no capítulo 9, verso 4, os dois malfeitores são identificados como Dimas e Gestas. Gestas é reconhecido pelo Evangelho de Nicodemos como o mau ladrão. Aquele que estava crucificado próximo a Jesus, mas que insultava Jesus todo o tempo. Gestas dirigiu insultos a Jesus, dizendo, questionando: você não é o Cristo. Você não é o Cristo, você não se diz o Messias. Salve-se a si mesmo e a nós. E o outro que ali estava é identificado como Dimas, o bom ladrão. Dimas era um malfeitor, estava ali crucificado ao lado de Jesus, mas é ele que sai em defesa de Jesus. Ele repreende Gestas. Dimas disse a ele: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Dimas fez um pedido a Jesus. Ele fala a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o pedido de Dimas não ficou sem resposta. O Senhor Jesus disse: eu lhe garanto, hoje mesmo, hoje você estará comigo no paraíso. Na cruz, naquele momento da cruz, Jesus revelou verdades absolutamente transformadoras que estavam no seu coração. E por isso ainda hoje a cruz de Jesus Cristo pode fazer com que você também experimente na sua vida algumas verdades transformadoras, algumas verdades que mexem com o nosso coração, que transformam o nosso coração, que mexem com a nossa mente. E a primeira mensagem, a primeira verdade transformadora que nós encontramos aqui, a primeira situação que nós vivemos quando nós temos esse encontro com a cruz, e que nós podemos falar nesta manhã, é que hoje a cruz de Jesus pode fazer com que você experimente uma restauração completa. O encontro com a cruz de Jesus pode fazer com que você hoje experimente uma restauração completa. Será que você tem buscado isso, ou em algum momento da sua vida você já buscou uma restauração para a sua vida? Uma restauração completa, uma restauração absoluta para a sua vida? Lucas, capítulo 23, verso 41. Veja o que diz o texto bíblico. Você pode ler o texto? Quero convidar você a fazer essa leitura. O reconhecimento de Dimas, a avaliação dele daquele momento, da sua situação, a avaliação dele sobre a sua vida, sobre a sua condição, não apenas dele, mas do seu companheiro de crucificação, do seu companheiro de crimes também. Ele reconhecia que precisava, ele sim, de uma mudança, de uma restauração. E sabia que estava diante de alguém que era diferente, diante de alguém que não respondia pelos crimes ou pelos mesmos crimes que ele, por crime algum. Fato é que Deus age com graça, Deus age com misericórdia,
E na cruz de Cristo é possível, na cruz de Cristo nós encontramos a nossa transformação. A graça é recebermos o que não merecemos. Esse é o significado de graça. Recebermos aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é não recebermos aquilo que de fato merecemos. Como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Aqueles dois criminosos, aqueles dois homens que estavam sendo ali crucificados com Jesus, e Dimas, que interpelou o seu companheiro de crucificação, que o repreendeu naquele momento, muito bem soube reconhecer ali a condição deles. Aqueles dois criminosos mereciam a cruz pelos seus delitos, pelos seus crimes, era consequência natural pelos seus erros. Mas Dimas demonstrou ali naquele momento o ciclo de uma verdadeira restauração pessoal, de uma verdadeira restauração espiritual. Ele pecou, mas veja que no texto bíblico, no relato de Lucas, ele de fato ali mesmo ele confessa os seus pecados, ele reconhece os seus pecados, ele declara os seus pecados, ele os confessa diante do Senhor, diante de Jesus, diante daquelas testemunhas ali do amigo dele mesmo. Ele arrepende-se dos seus pecados. Arrepender-se é concordar com Deus a respeito de algo. E experimentou ali uma conversão em sua vida. Ali mesmo, Dimas experimenta uma conversão na sua vida. Conversão é mudar de curso, é mudar de opinião, é mudar de valores, é mudar de visão, é mudar de direção. Converter-se a Jesus é ter desejos, vontades e até as nossas escolhas subordinadas à influência de Deus. E só a partir daí que a vida começa a mudar para melhor. A religião melhora e Cristo transforma. A religião melhora, mas só Cristo de fato transforma. A religião melhora as pessoas, e ouvimos muito sobre isso, né? A fulana entrou para a religião X, Y, H e melhorou. Realmente, a religião pode melhorar as pessoas. Levá-las a fazer boas obras, por exemplo, né? Tornar uma pessoa mais generosa. Mas só Jesus transforma. Só Jesus transforma. Essa é a obra da cruz. A obra de Cristo na cruz é o único antídoto para o pecado. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 6:8. Ora, se morremos com Cristo, temos o texto bíblico aí? Não. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Veja também o que diz Romanos capítulo 6, versos 11 a 13. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. A religião, de fato, ela pode melhorar as pessoas, mas só a cruz de Cristo transforma, de dentro para fora. A cruz de Cristo também pode fazer uma outra coisa importante na nossa vida. O impacto do encontro do homem com Jesus. O impacto do encontro do homem com a cruz de Cristo. Pode fazer com que você aceite o fato de que você é importante e de que você é único.
quando nós nos encontramos com Jesus, quando temos um encontro com a cruz de Cristo, isso fica claro para nós. A cruz nos fala sobre isso. Jesus nos trata, Deus nos trata como seres individuais. Nós trazemos essa marca na ponta dos nossos dedos, as nossas impressões digitais. Deus nos marcou e Deus nos fez pessoas, seres únicos. E Ele nos identifica dessa forma. Agostinho, um dos pais da igreja, ele chegou a dizer: se não houvesse mais ninguém no mundo para ser salvo, se apenas uma única pessoa precisasse ser salva, se somente você estivesse nesse mundo precisando de salvação, ainda assim, Deus viria ao mundo. Deus viria ao mundo através de Jesus. Todo o processo, todo o plano de salvação seria executado, seria consumado para a sua salvação. Que Deus o ama como se você fosse o único neste mundo que precisasse do seu amor. Deus o ama como se você fosse o único nesse mundo que precisasse da sua salvação. Então aceite o fato de que você é importante e único para Deus. Veja o que diz Lucas 23, verso 42. Quero convidar a igreja para ler o texto bíblico. Que pedido do homem: lembra-te de mim. Algumas pessoas dizem: Deus tem muito do que cuidar, Ele não vai lembrar de mim. Deus se esqueceu de mim. Deus está ocupado com muitas coisas. Aquele homem ao lado de Jesus, ele ali na cruz, ele entendeu que Jesus não se esqueceria dele. Ele entendeu ali naquele momento diante da cruz que ele era único e ele era importante aos olhos de Jesus. Jesus aceitou, valorizou, confortou, fortaleceu e ainda encheu de esperanças e promoveu aquele homem. A cruz revela o quanto o Pai o amava. O quanto naquele momento Jesus declara o seu amor, a sua compaixão por aquele homem. Não houve possibilidade daquele homem descer da cruz e realizar atos bons para justificar a aceitação de Deus. Não houve oportunidade dele fazer boas obras. Não houve oportunidade dele, descendo da cruz, ele ser batizado. Não houve oportunidade dele, descendo da cruz, frequentar a escola bíblica dominical, estar na classe lá do pastor de preparação para o batismo. Nos deixa algumas lições. Por exemplo, o batismo não salva. Jesus não disse: infelizmente não vou poder te salvar, você não foi batizado e você já está morrendo. Ensina-nos aqui que boas obras também, muito menos, não salvam. Ensina-nos esse momento que a salvação ela vem pela graça. A graça de Deus, o favor imerecido. E Dimas reconhece isso. Nós não merecemos, mas ainda assim ele pede. Obrigado, irmão. Ele pede e Jesus dá, concede, com graça, com liberalidade, salvação para aquele homem. Hoje mesmo, ensina-nos também esse momento que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Já passou da morte para a vida. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eliminam-se aqui as trilogias do purgatório, das reencarnações, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Que momento extraordinário é esse vivido por Dimas e Jesus ali no cenário da cruz. Jesus transferiu vida para aquele homem que estava morto em seus delitos e pecados. O que Jesus estava fazendo com aquele homem? Ele estava, na verdade, honrando aquele pecador arrependido. Aquele homem estava declarando ali diante de todos
o seu sofrido, doído arrependimento pela sua vida de erros. E o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, em algumas das suas últimas palavras, ele honra a figura do pecador arrependido. E ele continua honrando essa figura até os dias de hoje. Porque Jesus honrou aquele homem que não tinha honra, que era indigno, e ele se arrependeu de seus pecados, e ele confessou os seus pecados, e ele invocou o nome de Jesus, e ele foi justificado por Cristo, e ele foi tornado justo, e ele foi recriado por Deus. Ele pode fazer tudo isso na minha e na sua vida também. Amém? Amém. E é com essa confiança que nós nos aproximamos da cruz de Cristo também, nesta manhã. Paulo fala sobre isso, sobre nos aproximarmos da cruz com essa confiança. Paulo repete isso algumas vezes enquanto escreve as suas cartas, sobre nos aproximarmos da cruz com esta confiança. E é com esta confiança, inspirado na experiência de Dimas ali, de um pecador arrependido, que é honrado por Jesus, que é acolhido, que é recebido, que é confortado, que é consolado, que é encorajado e que recebe promessa da parte de Jesus, é que nós nos aproximamos dele com confiança nesta manhã, que olhamos para a cruz, que nos inspiramos na cruz, que temos os nossos olhos fitos na cruz, e nos lembramos do hino que diz: a cruz ainda firme está, e nos inspiramos nela. Continuamos pregando a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. E nesta manhã então nós celebramos a ceia do Senhor, nos lembrando da morte, da paixão de Jesus, do amor de Jesus por nós, demonstrado na cruz do Calvário. Lembramos ali o sacrifício de Jesus, lembramos a palavra bíblica que diz que o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos limpa de todos os nossos pecados. Nós nos lembramos de tudo. Nós nos lembramos. Em memória de mim, disse o Senhor. O apóstolo Paulo replicou: em memória dele. Em memória. E é por isso que nós celebramos a ceia do Senhor hoje. Nós não celebramos a ceia do Senhor como um culto em memória ao Deus morto, ao Cristo morto. Mas celebramos a ceia do Senhor como a celebração do Cristo que vive, do Cristo que responde às orações, como testemunhamos agora há pouco. Cristo que está entre nós, ele disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Ele está entre nós, ele está no meio do seu povo, ele responde às nossas orações, e nós nos aproximamos confiadamente da sua cruz nesta manhã, e nos lembramos de tudo que aconteceu lá no Calvário, e nos lembramos realmente com aquele sentimento que marca a dor, aquele sentimento que marca toda a dureza da crucificação, mas há um sentimento também de alegria da vitória da cruz, há um sentimento também de alegria da vitória da ressurreição, há um sentimento também da alegria da expectativa da sua volta. São os sentimentos que nesta manhã nos trazem à mesa da ceia do Senhor. E nós nos lembramos, vamos nos lembrando de tudo, como Maria fazia, né? Maria lembrava todas aquelas coisas, observava todas aquelas coisas que iam acontecendo ali e guardava em seu coração. E fazemos isso hoje, agora também. Deus nos abençoe nisso. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero convidar você a que nos preparemos para esse momento de
celebração